seja com todos, irmãos. E Deus nos abençoe grandemente essa manhã. Nós temos usado o texto da Palavra de Deus como base para tudo isso, todo esse trabalho. Está em Mateus capítulo 19, a parábola do trabalhador na vinha. Por favor, os amados irmãos que não puderam estar aqui esses dias, sexta e sábado, ontem, esse texto está nos acompanhando. A parábola dos trabalhadores da vinha. Mateus capítulo 20. E diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta, e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide. Disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Até aqui, irmãos. Nós temos falado aqui com os irmãos que para quem nós trabalhamos e onde nós trabalhamos. A igreja do Senhor Jesus, toda a igreja do Senhor Jesus tem um trabalho. E esse trabalho é onde? É na vinha. Dentro da vinha nós temos muitas frentes de trabalho. Um ar à terra, e o campo é grande, então precisa de muita gente para arar, outros para adubar, outros para aparar, fazer a poda na parreira, outros vão cortando os cachos de uvas, e tem trabalho à vontade dentro da vinha do Senhor. E Deus nos escolheu para fazermos parte desse trabalho. Nós estamos entrando, eu estou dizendo que nós estamos no trabalho como os trabalhadores da última hora. Esses anos todos que nós estamos vivendo são os trabalhadores da última hora, somos nós que estamos entrando nessa vinha para trabalhar e fazer a vontade de Deus dentro dela. Então, trabalho de grupos familiares, esse trabalho avança dentro da vinha do Senhor. Bom, nós temos visto isso aí, temos apresentado aqui os irmãos, esses dias, toda uma sequência de movimentos, daquilo que o Senhor deseja que nós façamos. E grupo familiar é algo que Deus tem nos dado como um instrumento poderoso para penetrar a sociedade, chegar em lugares onde a igreja, normalmente, a asa corporativa não chega. Mas ela, o grupo familiar, chega, penetra em todos os lugares. E o Senhor nos tem usado grandemente para isso. Então, meus amados, ontem alguns irmãos chegaram e disseram: pastor, o senhor vai falar de como é que é feito Passou aqui na cabeça agora. A edificação. Acho que eu estou ficando velho. Esquecendo agora da coisa, tão natural para mim. Edificação. Como é que é feita a edificação no grupo familiar? Como é que é feito? Eu queria fazer aqui um exemplo. Falei com o pastor hoje pela manhã, a gente estava tomando um café delicioso lá com ele, e se eu posso fazer coisa prática, porque tecnicamente eu chego aqui e peço o rapaz para botar ali e vai aparecer aqui. Mas eu quero fazer a coisa prática. Como é feito a coisa prática? Como é que a edificação é prática? Tem um facilitador, e esse facilitador promove facilmente com que todo mundo participe. Até quem nunca leu Bíblia na vida vai ler pela primeira vez, ele tem condição de poder opinar naquela hora. Então, eu queria fazer uma coisa prática.
Vocês topam? Toparam não. Então eu queria, por favor, nós nos organizássemos em torno de... Pode fazer uma bagunça santa aqui? Pode. 5 pessoas, grupo de 5 pessoas. Pode virar a cadeira, formar grupo de 5, 6 no máximo. 5, 6. Aí eu vou dando aqui a instrução, como é que nós vamos fazer. 5, 6 pessoas. Vira aí, forma um grupo familiar, rapidinho aí. Cinco, 6 pessoas no máximo. 6 no máximo, tá? Para poder ficar fácil aí para a gente poder ter as linhas de comunicação. 6 no máximo. Muito bem. Então agora vocês vão pegar a Bíblia de vocês e vão abrir em Gênesis, capítulo 4 e capítulo 5. Gênesis, capítulo 4 e capítulo 5. Ok? Todo mundo está em grupo. Queria que ninguém ficasse fora, tá? De preferência, ficar em roda assim, para um estar vendo o outro. Porque uma linha só fica muito difícil para poder você olhar o rosto do outro. Faça aí um grupo. O pessoal lá de trás, ajuntem-se, por favor, meus amados. Ok. Então, você vai ler capítulo 4 de Gênesis, a partir do verso 17. E lê até o verso 25. Tá? Depois, você lê, ainda do capítulo 4, do verso 26, passa para o capítulo 5 e vai até o verso 8. Então, na leitura, é muito importante que todos procurem observar bem o que é que vocês estão lendo. Tá ok? Observe bem o que é que vocês estão lendo. Você tem uma visão do todo, mas vá nas particularidades do texto que você está lendo. E quando vocês tiverem lido, vocês vão observar aqui 2 coisas importantes. E aí eu vou ajudar os irmãos, para poder acontecer o compartilhar. Então comecem a ler, por favor.
Ok, gente. Já deu para discutir, deu para ver. Agora, quero que vocês me ouçam aqui um pouquinho. Como é que acontece a dinâmica dentro do grupo familiar? Como é que acontece o compartilhar do texto da Palavra de Deus? Como é que acontece? Vocês aqui estão habituados, já gerou uma cultura nos irmãos, participar do sermão, anotar o que estão ouvindo no sermão, o texto, e lá no grupo o que é que acontece? Chega agora a hora da edificação e o texto é dado para todos. É importante que você, olhando o texto, você veja o todo do texto e depois vendo as partes, o que tem dentro desse texto, aquilo que foi anotado, e todo mundo participa. Eu dei isso aqui como exemplo, esse capítulo 4, verso 17 até o verso 25, porque no verso 26 tem uma separação. Um irmão nosso ali atrás pegou o fio da meada legal, ainda agora. Tem uma separação. Aqui nós podemos ver nesse texto duas genealogias. Você observou? Tem uma genealogia de Caim e tem uma genealogia de Sete. Agora, o que acontece com a genealogia de Caim? O que vocês viram na genealogia de Caim? Não teve ninguém que prestasse. Não, esse Enoque aí é o primeiro, o Enoque segundo, da família de Sete, é que sobe. Esse primeiro aí é ruim, o bicho não vale nada. Pode observar na genealogia de Sete que tem um Enoque que esse foi trasladado. Mas de Caim não. O de Caim... Bom, duas genealogias aí. Uma genealogia que não valia nada. E uma outra que teve os seus dias contados. Você pode observar que a genealogia de Sete viveu tantos anos, gerou Fulano, gerou Beltrano, morreu com tantos anos. Tem uma contagem de tempo. Eu linko essas duas coisas aí com o Salmo 90, verso 12, que o Senhor diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, ali tem uma contagem de dias. Na geração de Caim não tem contagem de dias. O que significa isso? É uma geração morta. Uma geração que o sangue do cordeiro não passou por eles, do cordeiro pascal, lá do Egito, quando estava lá no Egito. Mas uma geração santa, onde o sangue do cordeiro passou por eles. E foi contado os seus dias. Entrou numa contagem de dias do próprio Senhor Deus, dizendo assim: os teus dias são tantos dias. Essa nação aqui morreu sem Cristo. Então, morreu sem salvação. Caim morreu sem nada. Nasceu morto. Deus simplesmente o desprezou. E ignorou a geração dele todinha. Mas a geração de Sete não. O que significa Sete? A palavra Sete significa o quê? Substituto. Tanto é que a Eva fala isso. No lugar de Abel que Caim matou. Então, essa discussão que a gente observando o texto, e para tanto, meus amados irmãos, o grupo precisa orar. Senhor, ilumina nosso entendimento. Dá-nos aqui a visão clara do que o teu texto está falando, Senhor, da tua palavra, para que haja edificação no corpo. Isso é maravilhoso. Então, todo mundo discute. Tem só um facilitador, mas todo mundo participa. O que é que vocês acharam? Serviu, não? Bom, isso aí foi só para mostrar para os amados irmãos como é que a gente faz a edificação no grupo. Não tem um pregador. Chegou um pregadorzão lá, todo bonitão, de paletó e gravata, todo assim bonito, igual o pastor de vocês. Aí, ele participa daquilo que está fazendo. O líder tem essa facilidade de poder trabalhar esses valores dentro do grupo. Ok? E aí a edificação. De repente, salta aquele grupo lá, o irmão viu, observou direitinho a geração de Caim. E foi bom que ele compartilhou ali, chamou a atenção de todos. Eu digo, muito bem. Então, cada um foi trazendo alguma coisa. Então, o líder de grupo deve orar,
clamar ao Senhor, dizer: Senhor, nos mostra, para que ele possa dirigir o grupo. Bom, isso aí foi só um exemplo, tá bom? Pode virar para cá agora, por favor, eu agradeço. Muito bem, né? Vamos voltar de novo aos nossos assuntos lá, tá? Eu queria pedir para os amados irmãos que estão lá atrás, puder chegar um pouquinho aqui para frente, por favor. Chega aqui, tem algumas cadeiras vazias aqui na frente. Os irmãos que estão lá na geral, quiser vir um pouco mais para cá, venham, por gentileza. Vamos lá, vamos recomeçar aqui com nossos assuntos, tá? Nós temos até que hora, pastor? 11h30. Ok. Meu filho, pode colocar aí, por favor, aquele lá, atmosfera. Tá? Pode passar, filho. Bom, essa tela aí, vocês estão vendo a atmosfera. É uma tela bem... Pode deixar aquela aí, por favor. É uma tela bonita, com esse buquê aí de rosas. E eu diria assim que é bem típico aqui do Nordeste, esse gramadinho verde aí, com essas nuvens lá no fundo, céu azul. Muito bonita essa atmosfera aí. Vamos lá, pode prosseguir. Nós vimos que Jesus Cristo é o caminho e nós vimos visão. A verdade, nós vimos princípios. E vida, agora vamos ver atmosfera. Ok? São esses 3 pontos aí que nós estamos vindo. Bom, apenas vida trará crescimento. Você já viu alguém morto crescer? Por incrível que pareça, cresce. Gente, deixa eu quebrar aqui um pouquinho desse negócio aí. Quando eu estava na aviação ainda, voando, sou piloto de avião, piloto de linha aérea, e voei durante muitos anos. Mas os princípios, os primórdios da minha aviação foi em táxi aéreo, e táxi aéreo a gente transporta de tudo. E um amigo meu, que voava um avião pequenininho, só de 4 lugares, ele teve que buscar uma pessoa que tinha morrido. E não cabia o caixão dentro do avião. Resolveram amarrar o homem na cadeira e deixar ele amarrado. E do lado do piloto. E ele tinha medo. Mas o frete era alto, o dinheiro era bom. Ele morria de medo. Ele era bem vermelhão, e nós o apelidávamos de camarão, porque ele era bem vermelhão. E o camarão entrou, botaram o homem amarrado aqui do lado dele, os olhos fechados, o cara está morto, não acontece nada. Mas acontece que, à medida que o avião sobe, a diferença de pressão vai acontecendo, aí ele chegou, sentou e disse: olha, bicho, tu fica na tua aí, que eu vou te levar para o enterro lá em Manaus. E aí entrou no avião, não olhou mais para o lado de jeito nenhum, só para frente. Não tinha outra coisa a fazer, olhando para frente, fixo. Ele pudesse ter colocado uma viseira aqui, ele teria. Mas aí, quando lá pelas tantas, a diferença de pressão subindo, o que aconteceu? É que o morto abriu os olhos. Ele abre, naturalmente abre. Se ele ficar com a cabeça baixa, abre também. Então, ele estava ali, a diferença de pressão, e cria gases. E de vez em quando o morto dava um arroto. Você imagina um negócio desse? Aquele arrotozão mal cheiroso. Aí ele dizia: ah, seu miserável. Bom, o certo é que ele não chegou em Manaus. Ele largou o avião no meio do rio, pousou no meio do rio, conseguiu sair do avião, o avião afundou e o morto ficou lá. Foi embora. E quando ele chegou em Manaus, chegou depois de 4 dias. O que aconteceu?
o morto, aquele miserável, reviveu, estava vivo dentro do avião. E aí ele contou que não suportou aquele negócio lá. Mas é certo que o cara, depois que está deitadão lá, ele dá uma esticadazinha. Ele dá uma esticada, pouca coisa, mas ele dá uma esticada. Mas o morto não fala, não tem ação nenhuma. Pode abrir o olho, mas não significa nada. Está morto, não tem ação, ninguém faz nada com ele, ele não tem mais o que ser feito. Ele não tem mais. Então, vivo, a pessoa viva não, a pessoa viva se movimenta, tem vida, ela cresce, ela desenvolve. Então, o que nós estamos vendo aqui é a questão de uma atmosfera onde a vida se desenvolve. Então, se o grupo familiar tem uma boa atmosfera, ele se desenvolve. A igreja tem uma boa atmosfera, ela se desenvolve, ela está viva, é um corpo vivo. Vamos lá, meu filho, pode colocar. Bom, vamos ler juntos lá? Uma igreja morta. Vai para onde? Uma igreja que não acredita que o Espírito Santo de Deus se movimenta dentro dela, a igreja está morta. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? É o Espírito Santo. Se a gente não acredita nele, que ele continua fazendo isso, estamos mortos. A igreja está morta. E vai para onde, pastor? Para dentro do rio. Abre os olhos, mas está dentro do rio, está afogada lá. Bom, vamos lá, continue, querido, por favor. O crescimento acontece porque a vida. Pode prosseguir. Primeiro, há um ambiente correto, atmosfera para o crescimento acontecer. Se a igreja tem o poder do Espírito Santo agindo dentro dela, o grupo familiar tem o poder do Espírito Santo agindo dentro dele, o Espírito Santo tem liberdade para ministrar os nossos corações, para nos tornar nivelados, para nos tornar humildes, para nos tornar alguém que pode ser facilmente, que nos torne pessoas que sem barreiras, que a gente possa olhar um para o outro, perdoar um ao outro, conviver com as diferenças. Se o Espírito Santo trabalha dessa forma e dá liberdade no nosso meio dessa forma, nós estamos vivos e estamos crescendo. Irmãos, eu falei aqui ontem da dificuldade que nós tínhamos no grupo familiar e que o que é que nós fizemos? Lavamos os pés dos irmãos. O Senhor Jesus fez isso com os seus discípulos. Mas a igreja perdeu esse alvo há muitos anos. Tinha algumas igrejas, quando eu era menino, eu me lembro, de ter culto do lava-pés. Era um culto especial para lavar os pés dos irmãos. Agora, se era só um ritual, eu não me lembro mais. Mas se era algo de fato, de alguém, o líder da igreja, se humilhar e lavar os pés dos irmãos, considerando igual, considerando que todos nós somos sacerdócio real, que não tem diferença entre nós, que devemos nos perdoar uns aos outros, conviver em paz uns com os outros. E quando a gente se nivela dessa forma, a gente vê a igreja crescer, a gente vê o movimento da igreja crescer, porque cada um é aceito dentro do contexto. Então, esse ambiente acontecendo, vai ter crescimento. Vai ter crescimento. Eu falei aqui ontem que uma irmã que chegou naquela garagem que eu falei, que combinei lá com o irmão, era portas abertas, e ela chegou com 4 filhos, e disse, eu sei que toda quinta-feira vocês têm aqui um lanche. E eu estou com fome, meus filhos estão com fome também. Nós paramos tudo, a edificação que estava acontecendo no grupo, a oração que estava acontecendo no grupo, nos voltamos para aquela família. Para tudo. Vamos alimentar esse povo. Sentaram em volta da mesa, as crianças comeram, ela também. Ela ficou daí para frente, toda quinta-feira estava lá com os 4 meninos. Toda quinta. Ela veio a princípio por causa de quê? Da fome. Mas nós não levamos em conta a questão da fome dela.
Levamos em conta que ela estava ali ouvindo, ela tinha que ouvir. Ela não podia chegar, daí para frente nós orientamos que ela não podia chegar só na hora do comes e bebe. Tinha que vir antes. E ela via antes, ouviu a palavra, foi ouvindo, daí chegou um belo dia, ela fez a decisão por Jesus. As crianças também. Mais tarde ela veio a falecer, mas as crianças, que são hoje todas, são 3 moças e um rapaz, já estão casando dentro da igreja. Converteram-se todos. Então, você cria esse ambiente vivo, de paz, de relacionamentos transparentes, grupo familiar para isso. Tem que haver paz. O Espírito Santo de Deus, ele é o príncipe da paz. Nosso Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz e ele está presente no grupo. Ele está ali, é o cabeça, está ali no corpo. Bom, vamos lá. 2. Faça com que a resistência do ambiente seja a mínima possível para criar as melhores possibilidades e condições de crescimento. Viu que está aparecendo uma erva, como teve um pregador que apareceu lá numa igreja, disse que era uma erva danadinha. Não era uma erva danadinha, não, era uma danadinha. Então, viu que apareceu erva danadinha lá pelo meio? E uma coisa que o pastor ontem estava me falando, foi ontem, foi antes de ontem, acho que foi ontem, lá em Israel, aquele texto que o Senhor Jesus disse que cresce o joio e cresce o trigo juntos. Deixa crescer juntos. E ele me disse a diferença. E eu não sabia dessa diferença. O senhor pode compartilhar aqui, por favor? Por favor. Eu estava dizendo para o pastor Wellington que aqui você lê a Bíblia. E muitas vezes, quando você vai a Israel, você tem a oportunidade de viver a Bíblia. E até então eu não tinha ainda observado o texto que diz, quando o Senhor diz que deixa crescer junto o joio com o trigo. Aí, quando nós estávamos passando pelas Campinas, próximo da Galileia, então eu perguntei assim, quando é que é a colheita? Porque estavam começando a colher. Ele disse, nós só colhemos o trigo quando o vento sul sopra sobre o trigo. Aí eu perguntei, por quê? Ele diz, porque o joio e o trigo são muito semelhantes. Só que com o vento sul sopra, o trigo todo deita e só o joio fica de pé. Então a gente vai e arranca só o joio e aproveita todo o trigo. Não é maravilhoso um negócio desse? Não é? A gente saber de uma coisa bela dessa. Então, irmãos, a erva danadinha está lá, trata dela lá dentro, deixa crescer, deixa ficar lá. Não arranca, não. Deixa ela ir. Daqui a pouco o próprio Senhor Jesus é que sabe, conhece todas as coisas, ele vai fazer a colheita. Então deixa. Quanto mais ouvir a palavra de Deus, melhor. Vai deixando lá. Não se preocupe se aparecer esse tipo de gente. Um lobo no meio das ovelhas. Uhum. Mas a palavra de Deus, então, nem sempre a oposição pode ser integral para o sucesso. Verdade. Muito bem. Vamos passar, meu filho. Bom, uma planta vai crescer na atmosfera correta. Pode ir. Essa planta aí, que é bem característica da nossa região Nordeste. Como é que ela cresce por exemplo, lá no clima da Amazônia? Não cresce de jeito nenhum. Você pode insistir 1000 vezes que não dá um cacto desse. E quando eu era menino, morando no interior do Ceará, quantas vezes eu não me espetei todinho para poder tirar um fruto no cacto desse para poder comer. E levava para casa 4, 5 frutos daquele e fazia uma festa, todo mundo comia. A gente catava. Mas ele nasce numa pedra, por incrível que pareça. Ele se fixa numa pedra, qualquer umidadezinha para ele é um negoção.
e ele desenvolve. Então não adianta botar um cacto desse lá no clima da Amazônia que não nasce, não vai. Lá no sul do país não vai de jeito nenhum. Mas aqui no Nordeste, seco, com pouca umidade, ele desenvolve. E vai embora. Outro. Essa plantinha aí, ela precisa de uma atmosfera correta também para se desenvolver. Se botá-la, se colocar em cima de uma pedra, já era. Acabou-se. Essa daí precisa de cuidado. Você meter a mão nela todo dia. Chegar... Tem senhoras que gostam de flores, essas coisas de jardim, conversa com as plantas. Não sei se ela está ouvindo, não, mas se conversa, conversa. Né? Vai lá e diz, ô, minha Rosinha, você está tão bonita, está tão cheirosa. Ela diz, olha, ela bateu palma para mim. Não é nada, mas está lá. Bom, tem que ter o cuidado para que ela cresça. Só desenvolve porque está viva. Se tivesse morta, estaria belo daquele jeito? De jeito nenhum. Então, para que tanto uma quanto a outra cresça, vamos lá, meu filho, pode passar. Precisa de quê? Umidade, minerais, temperatura, luz. Adubo. Adubo, faltou botar o adubo aí. Os minerais estão lá, né? Você pensou em quê quando falou em adubo? Naquele negócio? No estrume? É. Uhum. É. Sim. É verdade. Muito bem, pode pôr aí, meu filho. Vamos lá. Então, agora, pode passar. Atmosfera. Quando a vida dos líderes flui para a vida das pessoas, a atmosfera começa a acontecer. Para isso, o líder precisa depender do Espírito Santo, precisa orar. Ele, o auxiliar, precisam marcar horas durante a semana para orar pelo seu grupo. Lembra que no primeiro dia eu falei aqui, que numa reunião de grupo, tem aquelas pessoas que são rejeitadas. Naturalmente elas são rejeitadas, no entanto, elas estão lá. E alguém no grupo, quando olha que vê aquela pessoa se aproximando, diz, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, porque vê que ele é problema. Porque talvez seja porque ele fala demais, ou porque ele não reconhece que nada que se faz por ele. E aí cria-se uma resistência com relação a essa pessoa. No entanto, o líder precisa buscar no Senhor. Senhor, por que fulano é assim? Qual a razão, Senhor? Vai para o divã do Senhor, conversa com ele, pergunta. Senhor, eu vou amar esse irmão do jeito que ele é. Esse bichão rabugento, eu vou já amar do jeito que ele é. Você decide amar. Amar é uma decisão. Se eu quero ver esse homem transformado, Senhor, eu quero ver essa mulher transformada, Senhor. E Deus muda, porque tem vida. E o grupo está vivo, o grupo está trabalhando esses valores. Tem vida. Irmãos, a gente não descarta ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Pode ser o mais rabugento do mundo. Tinha um irmão lá na igreja que o bichinho era... Desse a oportunidade para ele orar, acabou-se. Ele começava a orar de Gênesis a Apocalipse. Botava a família dele todinha, ainda falava mal da sogra e levava tempo. Um dia o Zé João caiu na besteira de botar ele para orar no encerramento da escola bíblica. Aí ele chegou lá e tome, oração. O Hermínio é o nome dele. Aí o Zé João chegou e se aproximou dele com toda a calma. O Zé João é todo calmão, chegou, passou a mão nas costas dele assim, dizendo, para, meu filho. Aí ele disse, ó, Senhor, tem misericórdia do teu servo, quer que eu pare de orar? O Hermínio era a figura. E o Hermínio participava do meu grupo familiar. Logo que eu comecei a liderar. E o Hermínio vinha lá para casa, e ele era muito amigo, eu gostava muito dele, mas era falador que só.
E alguns irmãos chegaram, pastor, tem como segurar o Hermínio? Não tem, meus amados. Tem, vamos orar por ele. E começamos a orar pelo Hermínio. Oração intencional por ele. Senhor, abençoa o Hermínio, tira esses problemas da vida dele. Faz com que a sogra dele seja uma pessoa que ele possa falar bem dela depois. E fomos orando por isso. E o Hermínio foi se acalmando. Com o longo do tempo, o Hermínio estava um gentleman. E liderou o grupo. Aprendeu e liderou o grupo. Mais tarde, o Papai do Céu colheu ele. Mas foi uma pessoa que nós vimos transformação. Então, meus amados, não perca ninguém. Não perca ninguém. Como é que está lá escrito? Quando... Bom, se eu for um líder iracundo, o que é que vai acontecer com o meu grupo? Hã? Não entenderam não, né? Entenderam? Se eu for iracundo, brigo com todo mundo, quebro o pau com todo mundo, qual é a atmosfera que vai estar dentro do meu grupo? De guerra. Vai ter gente levantando castete, não é? Mas se eu entro, estou aqui orientado pelo Espírito Santo de Deus, e crio uma atmosfera tranquila dentro do meu grupo, o que é que vai acontecer com o meu grupo? As pessoas vão ficar tranquilas lá dentro também. Vai? Então, vai depender muito dessa liderança, o líder orientado pelo Espírito Santo, debaixo da direção dele, para conduzir o grupo, porque o grupo tem vida, vai crescer com vida. Ele se movimenta com vida. Ok? Pode passar, meu filho. Bom, sistemas não trarão crescimento. Pode ir. A chave é a vida. Pode ir. Um sistema não tem vida. Aí, meus amados, eu quero falar aqui uma coisa. Nós recebemos esses módulos, recebemos todo esse material que nos dá um norte do que fazer. Mas esse material não tem vida. Se você estudou medicina e nunca praticou medicina, de que adiantou? Você estudou engenharia e nunca praticou engenharia, do que adiantou? Na hora da prática vai acontecendo experiências. Em todas as áreas vai acontecendo experiências. E o sistema só não traz vida, mas na hora que você começa a trabalhar com isso aí você vê movimento, vê crescimento, vê desenvolvimento. Deixa eu contar aqui uma experiência minha de vida também. Meus primeiros anos como pastor, novinho como pastor, não sabendo muita coisa, mas aqui dentro, pelo fato de conhecer um bocado da teologia, eu me achava o cara. E o pastor Caio, que foi o meu primeiro pastor lá em Manaus, ele me chamava e dizia: meu filho, quando você for pregar, você leia o texto pelo menos umas 10 vezes. Leia, releia, leia, releia. Era um pastor com uma experiência fantástica, me ensinando. E eu aqui comigo dizendo: não precisa não, eu tenho a técnica para montar um sermão. Olha o abestado. Eu tenho a técnica para montar o sermão. Acontece que o sermão saía, aquela coisa morna, fria, que não chegava lá, nem sequer lá na porta da saída. Aí eu observei isso. O Senhor, pela misericórdia dele, me fez observar isso. E, rapaz, deixa eu seguir o conselho do velhinho. Aí eu comecei a ler a palavra com mais cuidado, lendo, relendo. Senhor, me mostra o que é que está aqui. O que é que o Senhor quer que eu pregue? O que é que o Senhor quer que eu fale, Senhor? Me mostre. E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui passando com o pastor Caio e dizia: pastor, eu li o texto, observei isso, isso, isso. O que é que o senhor acha? Ele dizia: meu filho, olhe isso aqui assim, olhe mais isso. Então, ele me auxiliou muito a montar os próximos sermões. E isso me ajudou demais. É porque eu peguei o meu coração velho, meu orgulho velho todinho, botei no chão, pisei em cima e digo: deixa eu aprender. Eu preciso aprender. Então, o sistema não traz vida, mas, transferindo, o líder recebe vida de Deus e passa a vida para o povo. Amém?
Vamos prosseguir, queridos. Vamos lá. Métodos também não tem vida. Pode ir. Materiais não tem vida. Tem havido uma ênfase demasiada nos sistemas. O sistema também não tem vida. Pode ir. Descoberta dessa verdade. Vamos lá. Em 1989, um pouco antes da implementação da igreja em grupos, as 7 atmosferas foram estabelecidas. Essa siglazinha SCGC é uma sigla de uma igreja batista lá em Singapura. Tá? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu lá. A igreja começou a multiplicar e foi natural presumir que isso aconteceu devido ao sistema de grupos. Pode ir. Redescobertas da atmosfera lá em Singapura. Então, o que foi que aconteceu? Passa, que vai aí na frente. Então, a replicação da SCGC aplicada em outras igrejas. Então, essa igreja cresceu devido à atmosfera que estava dentro dela. Então, ela desenvolveu, ficou grande, os ministérios desenvolveram também, e a igreja tomou vida. Bom, o que acontece em seguida, vamos lá. Isso aqui é outro nome para a atmosfera, que é a cultura do grupo. Pode botar aí, valores do grupo, pode passar. Influenciando sem saber. A atmosfera de uma casa, a atmosfera de uma cidade, a atmosfera de uma empresa, a atmosfera de um país. Bom, chama-se isso cultura, contra-cultura cristã. Bom, daqui a pouco a gente vai lá. Deixa eu falar o que estava lá. Pegaram-se essa igreja que cresceu dentro dessa atmosfera, aí pegou um pastor de lá, que crescia os grupos dele cresciam assim, visivelmente o Senhor influenciando toda aquela geração. Aí disseram assim, olha, pastor, você agora vai lá para Hong Kong, vai estabelecer essa mesma igreja com essa mesma atmosfera lá em Hong Kong. E ele foi, com a família, foi para lá. Quando chegou lá, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele não conseguiu colocar dentro daquela igreja os valores da igreja de onde ele tinha vindo. Embora ele falasse, mas a mudança de valores leva tempo. Não é da noite para o dia. Mudança de valores leva tempo. E ele se apressou demais em querer ver o que ele vivia lá. Pelo fato de não ver o que ele vivia lá, ele achou que aqui não ia acontecer nada. Daí desistiu e voltou de novo para Singapura. Quando ele volta de novo para Singapura, ele volta a começar tudo de novo. E lá em Singapura ele desenvolveu tudo de novo. O que aconteceu então? Por que isso não aconteceu lá em Hong Kong, onde ele estava? E aqui em Singapura ele volta e começa tudo de novo e tudo. A gente vai ver atmosferas diferentes. Então, o que dá certo lá em Manaus, do jeito que está lá, se a gente transferir para cá, pode não dar certo aqui. Tem que haver uma adaptação. A gente pega os valores, trabalha esses valores e adapta ao meio no qual nós estamos. É aquele exemplo daquela plantinha lá. E o cactus. Pega aquela plantinha e bota onde o cactus é criado, que não dá certo. Mas tanto um quanto o outro precisa de umidade. Tanto um quanto o outro precisa de umidade. Um mais, outro menos. Então, esses... Ô, meu amado, muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu tomar essa aqui para você levar logo. Aqui a gente é bem tratado, é água de coco, gente. Então, bom, esse aqui está um ponto que é a contracultura cristã, o Sermão da Montanha. Pode ir. Bom, mudança de atmosfera de 3 igrejas. Em 1996, 3 igrejas foram treinadas e ajudadas a clarear sua visão, identificar e mudar suas atmosferas. Bom, a igreja A, o que aconteceu nela? Tinha 43 membros, não havia crescido por 6 anos. Isso aqui é dados, não tem aí os valores, irmão, porque nós pegamos isso aí das igrejas que estão na Ásia, no meio daquele fogo cruzado dos islâmicos. Mas a gente sabe a origem delas aí, tá? 43 membros, tinha ela lá. O pastor não era muito dinâmico. Não mostrou nenhum sinal de crescimento.
essa igreja A. De fevereiro a dezembro, a igreja cresceu para 120 membros. Como? Como? Vamos ver a igreja B agora. 120 membros, não havia crescido por 12 anos. Antigamente chegou a ter 180 membros. O pastor estava lá há 12 anos. Muitos membros estavam descontentes. Ao final de um ano, a igreja voltou a crescer para 180 membros. Como? Vamos lá, queridos. No ano seguinte, a membresia cresceu para 270. Pode prosseguir. Igreja C, 80 membros. Ficou estagnada por 4 anos. Mudou a atmosfera depois que os líderes foram impactados em um acampamento. Quebrou a estagnação. Ao final do ano, já haviam passado a marca de 120 membros. Aqui é outra igreja de Singapura. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para os irmãos. Macapá está logo acima, está no norte ali, a noroeste do Pará. É um território pequeno ainda, é um estado pequeno, mas temos igreja presbiteriana lá. A primeira igreja, eu estive lá há 6 anos atrás. Dei os módulos todos lá, 6 anos atrás. A primeira igreja tinha exatamente 60 membros. E a primeira igreja de Macapá tem 80 anos. Quantos anos nós temos aqui? Quantos? 16 anos. Nós somos quantos membros aqui na igreja hoje? 200 membros. 16 anos, 200 membros, é algo maravilhoso. Algo maravilhoso. A igreja com 80 anos, 60 membros. 60 membros. O presidente do presbitério me chamou lá para a gente poder dar os módulos lá. Eu fui e fiz um ano todinho os módulos com ele. A igreja do presidente do presbitério tinha 20 membros. Ele recebeu os módulos e viu que precisava de tempo. Nós falamos com o conselho, gente, vocês precisam segurar o pastor de vocês durante pelo menos 10 anos, porque a igreja presbiteriana tem que trocar pastor de 5 em 5 anos, 4 em 4 anos. Não gostou muito da cara dele, bota ele, vai, chama outro, e aí aquela troca-troca doida que acontece. Vocês precisam segurar o pastor de vocês pelo menos 10 anos para ele começar, porque o trabalho de grupo familiar não é algo que você tem que colher fruto imediatamente. Não, você planta. Planta. E leva tempo para a planta crescer e produzir. Você tem que esperar esse tempo. Tem todo um projeto de trabalho. Bom, é certo que 2 igrejas lá adotaram o sistema da igreja em grupos familiares e elas 2 cresceram. 2 anos depois que eu tinha dado os módulos lá, o pastor da igreja, esqueci o nome dela aqui agora, era a menorzinha que tinha, com 20 membros. Ele me ligou, disse, pastor Wellington, dá para o senhor vir aqui de novo em Macapá? Eu digo, dá, pastor, posso ir sim. Quero que o senhor veja aqui uma coisa. Eu fui lá, depois de 2 anos. Cheguei lá, ele tinha mandado quebrar o prédio que existia lá, e estava fazendo uma reforma grande, porque a igreja encheu. A igreja encheu. A capacidade dela era para 60 pessoas. Ela encheu, já não cabia mais. Aí o que aconteceu para ela encher? Simplesmente foi posto em prática esse trabalho maravilhoso de penetrar com o evangelismo aonde a gente pode entrar, nos amigos. E os amigos de cada irmão daquele lá foi chegando, e foi ficando dentro da igreja, porque a palavra é muito boa, os grupos familiares atraentes, existia essa atmosfera de vida, e o crescimento vem natural. Não precisa estar fazendo estatística disso ou daquilo outro para querer mostrar, acontece naturalmente, meus amados. É uma coisa natural. Então a gente não se espanta com o crescimento, porque é uma coisa natural, vai acontecer naturalmente. Bom, então essa igreja de Singapura, comunidade da fé, pode prosseguir, querido.
todo ano tem uma conferência de células. Nós também temos lá em Manaus, todo ano. Tem sido um dos grandes defensores da igreja de célula também, ela, a IBCF. Qual é a chave do seu crescimento? A chave são as células. Vamos olhar para os fatos. Pode ir. Vamos verificar seu pastor geral, pastor Lawrence Kong. Já ouviu falar nele, né? Lawrence Kong. Foi o que ele fez lá. Primeira Igreja Batista da Graça. Em 5 anos, a igreja cresceu de 300 para 1.500 membros. Isso é bom? Vamos lá. Depois de 5 anos, Lawrence teve uma experiência carismática. Ele começou a IBCF com 700 membros no primeiro domingo. Pode ir. Ele passou a priorizar os dons do Espírito Santo. A igreja cresceu para 2.000 membros em 3 anos. Foi então que ele fez a transição da igreja para uma igreja em grupos familiares com a ajuda do Dr. Ralph Neighbor. Ralph Neighbor, irmãos, muita gente fala mal dele, mas esse homem, para trazer esse material para a gente, levou 40 anos de pesquisa, especialmente nas igrejas da Ásia. Foram 40 anos de pesquisa. Não foi uma coisa assim que ele inventou e arrumou. Então, nós pegamos esse material e adaptamos ao nosso jeito de ser. Você lembra que agora há pouco eu falei que a gente transporta uma coisa para ali, não dá, o que deu certo aqui pode não dar certo ali. Então, ele leva os valores, e aí adapta os valores. E assim foi o que foi feito. Vamos ver lá o que aconteceu. Atualmente, é uma igreja de 10.000 membros. Quando eu olho para isso aí, quando eu olho para a igreja Elim, em El Salvador, um país que está vivendo uma crise política, social, uma crise terrível, guerra dentro das facções, dentro daquela capital, e quando eu olho para lá e vejo que em 10 anos eles têm 120.000 membros, eu fico envergonhado de ver a minha igreja com 115 anos, que nós vamos fazer agora, com 6.000. Meu Deus, o que foi que nós fizemos? E batemos no peito dizendo que nós somos a maior igreja presbiteriana do Brasil. Gente, isso é vergonhoso. A gente já deveria ter chegado muito mais longe. Se somos hoje 22% dos crentes evangélicos da nossa nação, no censo de 2010, nós vamos ter um censo agora em 2020, não sei quanto é que vai aumentar ou se vai diminuir, mas se de fato fôssemos esse número e todo mundo cristão verdadeiro, professo, amando a Jesus Cristo, nós já tínhamos mudado essa nação, gente. Mas lá em Elim, o pastor com a equipe dele, assim como o Lawrence Kong, também com a equipe dele, mudaram a atmosfera do país. Estão mudando a atmosfera do país. A igreja faz diferença. Nós, aonde chegarmos, faremos diferença também. Onde chegarmos. Então, Deus nos deu essa maravilhosa ferramenta, grupos familiares, para penetrar a sociedade e mudar a sociedade. Alguém aqui já se arvorou em fazer um grupo familiar com o pessoal de rua? Ainda não, né? Lá em Manaus tem um doido fazendo isso, lá na nossa igreja. Pegou o pessoal de rua, e o nome do grupo é Casa do Oleiro. Tem dia que tem lá 40 pessoas no grupo familiar. A igreja alugou uma casa para dar dignidade a esse povo. Conseguimos roupas para eles, sapatos, beliches, para eles dormirem lá, trocar de roupa, mas ouve a palavra, participa da palavra, vão para o culto. E já tem 3 grupos dentro desse grupo, de subgrupo dentro desse grupo grande. É um trabalho maravilhoso, mudando vidas. Então a gente penetra aonde ninguém penetra. Chega lá, você vai conhecer. Vamos lá, pode passar. Esse aí é o nosso último slide. O que causou o crescimento da igreja do pastor Lawrence Kong? Células? A resposta é, pode ir. Não, o slide anterior.
Lawrence Kong, a resposta foi ele? Pois não, irmãos. Nós deixamos assim exatamente para mostrar que não. Foi o Espírito Santo na vida dele. Foi ele depender do Espírito Santo. Foi ele levar a igreja a depender do Espírito Santo. Eu conheci esse homem. Foi ele levar a igreja a depender do Espírito Santo. Ele é um homem de oração, um homem que coloca o joelho no chão durante 2, 3 horas falando com o Senhor, na humildade diante de Deus. É ele e o outro que eu conheço, esteve lá na igreja com a gente, é o... Ontem eu falei o nome dele. Baixinho francês. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, não vou dizer aqui. São 2 homens de oração que eu conheci, que passam de 2 a 3 horas orando numa tirada só, de joelhos. E Deus tem feito por eles. Deus tem feito por eles. Amado, pode tirar aí, bota aquele outro slide lá, tá? Deus tem feito por eles grandes coisas nesses países. Mas é um homem de oração. A igreja que ora, ela cresce. O pastor que ora, ele cresce. Vocês têm 200 cadeiras aqui, né, pastor? Daqui a pouco vocês vão precisar de 2 cultos. Um de manhã e um à noite. Deus vai mandar. A atmosfera tem vida. Em 16 anos, vocês são 200 pessoas. Isso aqui é maravilhoso, gente. O Senhor vai mandar, vocês estão aqui com a ferramenta na mão para trabalhar e tem gente disposta para fazer isso. Está na seara do Senhor, está na vinha do Senhor, vai acontecer. Deus vai mandar aqueles que Ele escolheu que estão lá fora. Ele vai mandar tudinho. E vocês vão precisar fazer 2 cultos. Vamos ver se o pastor aguenta. Vocês têm que aguentar carregar ele nos braços, tá? Meu amado, pode passar aí, por favor, para aquele outro slide lá que eu pedi. Vamos encerrar por aí. Esse material todo eu estou deixando no computador da igreja. Os irmãos quiserem ter acesso, copiar, está tudo aí, tá, pastor? Vamos lá para aquele P3, tá? Vamos ficar em pé um pouquinho? Vocês estão sentados aí um montão de tempo. Vamos fazer aqui um exercíciozinho. Tá? Bom, é só um exercíciozinho para a gente poder sair aí do banco e a gente enfrentar aqui mais... Quanto tempo, pastor? Meia hora, né? 25, né? Bom, levante as mãos aí para o céu, bote lá em cima, uma palma da mão na outra, encoste aí e vá na ponta dos pés agora. Esticando a mão para tocar aqui em cima, ó, no teto. Estica, vai lá na ponta dos pés, vai lá em cima, até doer a batata da perna. Doeu, né? Então, bota para frente agora a mão, estica bem a mão, o braço, pega a mão direita com a esquerda, puxa a esquerda até doer, o tendão vai doer, segura um pouquinho, muda de mão, faz a mesma coisa, estica até doer, doeu, se você puder abrir os braços, abra, se puder abraçar a pessoa que está do seu lado, dê um abraço nela. Muito bem, vamos aproveitar essa última meia hora que nós temos, 25 minutos, aliás. Daqui a pouco a gente vai ver se dá tempo para a pergunta, tá? Mas vamos lá, meu filho, por favor, passe aí. Transição sem oração é o quê? Ilusão. Vamos prosseguir. Vamos ler lá esse texto aí da palavra do Senhor. Peraí, vamos voltar do verso 15 de novo. Uma voz só, tá? Por isso... Peraí, o amor para com quem? Olha aí para o irmão que está do seu lado. Ele é santo? É ou não é? É santo ou não é? É o santo.
separado do mundo para a glória de Deus, é um santo. Então, diga para você mesmo, eu sou santo. E você olha para o irmão agora e diga, você é santo. Eu lhe amo. Muito bem, vamos lá ao verso 16. Pode prosseguir. Esse é um exemplo de oração. Paulo orando para que acontecesse tudo isso aí aonde? Na igreja. O que é que nós devemos fazer então dentro do nosso grupo familiar, meu líder querido? Orar. Orar. Pedir ao Senhor que Ele ilumine os olhos do coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A igreja funciona no amor. A igreja funciona na graça, na misericórdia. Amém? Amém? Vamos prosseguir. Pode ir. Não está faltando poder. Implantar o sistema de células desvinculado do poder é como tentar usar uma Ferrari com um tanque sem combustível. Vamos lá, pode prosseguir. Células, as rodas do carro. Oração, o combustível que faz o carro andar. Pode ir, tem um gráficozinho aí legal. Pode pôr. Está aí a Ferrarizona, linda, com um tanque vazio. Ela vai para algum canto? Se a oração for deficitária, tanto na igreja como nas células, não vai acontecer absolutamente nada. Pode ir. Vai precisar de um guincho. Aí, cai aonde o guincho? Vem cá, meu bichinho, ande. Vem cá, venha. Olha o guincho. O pastor é responsável. É ele. Não, corre lá para ele. Quando não deveria estar o peso aqui em cima dele. A igreja orando. A igreja buscando o poder. A igreja colocando nos pés do Senhor, os líderes buscando o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai encher aquele tanque daquela Ferrarizona e quando a gente pisa fundo nela vai quantos quilômetros por hora? 300 quilômetros. Obrigado, pastor. Aqui a gente alivia das costas dele, dá tempo para ele, como diz lá o livro de Atos, os apóstolos dizendo, deixa o trabalho aí na mão dos diáconos, nós nos dedicaremos ao quê? A palavra. Ele vai trazer a palavra, cheio de poder, cheio da presença de Deus, entra no coração de todo mundo e a gente sai soltando fogo lá fora. Vamos prosseguir. Então, peraí, um minutinho só, volta aí. Vamos ler juntos aqui embaixo? Estrutura, sem poder da oração, vai gerar muito esforço para resultados limitados. Pode prosseguir, meu filho. Ligue-se ao poder. Pessoalmente, com a equipe de liderança, com a igreja, como células. Ligue-se ao poder de Deus no plano pessoal, pode ir. Plano pessoal, vamos lá. Aprofunde o seu próprio encontro com Deus por meio da oração. Gente, se a gente não orar, se nós não orarmos, nós não vamos receber direção.
Nós precisamos orar. Dependemos do Espírito Santo. Ele é o Senhor. Senhor, vou fazer uma prova. O que é que o senhor acha? Vou fazer um concurso. O que é que o senhor acha? Ele é o seu Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. Então, preciso depender dele. Senhor, eu estou doido para casar. Manda aí, Senhor. O varão ou então a varoa, como diz o pessoal aí fora, né? Dependa dele. Ele sabe o dia de amanhã. Pode prosseguir. Estabeleça um escudo de oração forte. Tem alguns grupos que enfrentam batalha espiritual. O presbiteriano não gosta de ouvir esse termo, não. Mas existe. Tem guerra espiritual. Se não tivesse, o Senhor não teria deixado aqui na Bíblia. Nós temos um inimigo voraz, perigoso, que anda em derredor dos crentes, rugindo como se fosse o leão, procurando alguém para tragar. E se ele encontra uma brecha, o que é que ele vai fazer? Vai invadir. Uma coisa que o pastor ontem estava conversando comigo, que eu aprendi, que eu achei maravilhoso, é que ele disse que lá naqueles campos onde as ovelhas lá em Israel se juntam, 5, 6 rebanhos, para poder comer aquela erva fresquinha que está lá, tem lá uma multidão de ovelhas e vários pastores. Mas quando o pastor vai levar o seu rebanho, ele dá uma voz de comando e as ovelhas dele se separam das outras e vai seguindo ele. Achei isso maravilhoso. A gente já sabe, teoricamente, mas ele viu na prática e viu como é que a coisa é bonita. Ele sai, vai andando aqui e as ovelhas vão seguindo. Aí ele chega, bota dentro do aprisco, tá mais ou menos de 1 metro e pouco a altura, e o pastor deita na porta. Não tem porta, ele é a própria porta. E Jesus disse o quê? Eu sou a porta das ovelhas. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Maravilhoso. Maravilhoso. Como é que os seus liderados vão ver você? Um pastor de ovelhas, cuidando das suas ovelhas, dando o tom, protegendo. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito lindo. E nós precisamos viver isso na prática, não na teoria. Vamos lá, queridos. Encontre-se com Deus. Escolha ser uma pessoa de oração. Pode ir. Peça ajuda a Deus. Confesse suas necessidades a outros. Utilize o princípio da vulnerabilidade voluntária. Jejue. Jejue. Tem alguns... Pastor, me perdoe falar aqui o que eu vou falar, tá? É uma doidice também. Tem alguns irmãos que dizem, você pode jejuar o celular. Isso não é jejum, irmãos. Jejua a internet, isso não é jejum. Mas tem alguns cabeção aí, tornando a coisa assim como desprezível o jejum. Me diga uma coisa, Jesus no tempo que jejuou 40 dias e 40 noites, tinha celular? Tinha internet? Ele tinha televisão? Tinha jornal escrito na hora lá? Não. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. O que é que ele fazia nesse período? Estava ligado no trono do Pai, falando com o Pai continuamente. E venceu logo a seguir todas as tentações e glorificou o nome do Pai o tempo todo. Jejum é parar de alimentar o próprio corpo e alimentar o espírito. Para quem é dicotomista, alma e corpo. Para quem é tricotomista, espírito, alma e corpo. Como tem essa... Bom, mas é oração, jejum, a gente cresce. Cresce no âmbito espiritual e torna-se alguém humilde, bem pequenininho. Bem pequenininho, pois não, minha irmã? Pode estar, pode.
Não significa dizer que está recluso, sempre recluso, mas ela está ligada aqui no trono. Mesmo trabalhando, está lá no trabalho secular, mas o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor sabe o que é que eu estou fazendo, eu preciso trabalhar, estou de jejum, mas é glorificando o teu nome, servindo ao Senhor. Deus conhece o coração da gente. Já fez jejum assim? Eu faço. Nos 21 dias de oração, eu faço o que eu tenho que dar atendimento, tenho que estar fazendo essas coisas e a gente faz isso. Vamos lá, queridos. O que mais aí? Saia para tempos prolongados. Agora sim. Aqui agora você vai para um retiro. Vou para um retiro espiritual, eu vou tirar esse tempo de oração e jejum, me dedicar lá o tempo todo a isso. Aí você tira tempo especial para isso aí. Você terá tempo, se isso for importante para você. Espera aí, o que é que está lá? Você terá tempo? Se isso... Como é? Então, se jejum e oração não tem importância para mim, então eu não tiro tempo. Mas se tem importância, aí eu tiro o tempo. Aí eu entendo, não, eu vou tirar um tempo de oração e vou tirar um tempo de jejum, porque eu sei o resultado que isso vai dar. Pode prosseguir, meu filho. Bom, estabeleça um escudo de oração forte. Irmãos, quantos pais tem aqui? Pais com filhos? Vários. Quanto tempo de oração você tira por dia para orar pelo seu filho? 10 minutos? 5 minutos? Para orar especificamente pelo seu filho. Senhor, meu filho está naquela escola, se juntou uma turma que não vale nada, ou então uma turma que vale tudo. Senhor, guarda meu filho, guarda minha filha. Tempo para oração pelo filho. Isso dá um resultado impressionante. Você vai ver o seu filho crescer no meio de uma geração difícil, ele fazendo diferença. Ore pelos seus filhos. Você levantou de madrugada, seu filho está no quarto dormindo, para não incomodar ele, fica lá na porta, estende as mãos, Senhor, bota aqui o teu escudo no meu filho, Senhor. Livra do mal, livra do homem mau, livra das drogas, livra da prostituição, livra desse mundo pecaminoso, Senhor. Guarda meu filho. Meu filho está rebelde, pastor. Muito mais oração por ele. Muito mais. Vamos lá, estabeleça um escudo de oração. Recrute 3 níveis de intercessores. Pastor, vamos já parar aqui, tá? Eu vou deixar esses slides aí, para os irmãos quiserem depois pegar. Pode pedir ao pastor. Volte aí, meu amado, por favor. Estabeleça os 3 níveis de intercessores. Primeiro, 3 ou 4 intercessores extremamente comprometidos com uma chamada especial para orar por você, líder. 2, 20 ou 30 intercessores fiéis que orem regularmente por você, que está na frente de uma congregação grande. 3, qualquer número de pessoas que orem ocasionalmente por você. Escolha, peça para alguém orar por você, recrute pessoas para orar por você. A gente pode fazer isso no meio da comunidade, eu fiz isso lá no meio do grupo familiares, uns orando pelos outros, uns orando pela intercessão direta uns pelos outros. Nós temos uma escala de oração lá na igreja, vou ter que falar, tá? Temos uma escala de oração lá na igreja, o pastor, enquanto está pregando, enquanto ele vai pregar, o IO4, está aqui no meu celular, tem uma escala de homens de oração, mulheres de oração, que ficam orando enquanto o culto está acontecendo, até o final do culto. Eles estão numa sala de oração. São 3 cultos, eles estão divididos em grupos para orar enquanto estiver acontecendo o sermão, o louvor, a adoração, tudo. Estão lá orando sem parar. Deus tem feito a diferença. Na igreja da Coreia, o pastor estava me falando que eles oram 3 horas antes do sermão. 3 horas antes? Eu botei demais. É mais, né? Ora para que a palavra saia do púlpito com poder, ora antes e ora depois. Traz a igreja toda para orar também. No culto normal.
Graças a Deus. Faz diferença, irmãos. Ore. Eu vou deixar esse slide aí, vocês podem prosseguir com ele, estudar e levar para casa. Eu não fui em todos eles, não fui até o final, mas ligue-se ao poder. Onde é que está o poder? Nosso Senhor. Ele ouve a oração? Ouve. Responde? Responde. Então, sejamos homens e mulheres dependentes totalmente do Espírito Santo, e você, líder de grupo familiar, auxiliar de grupo familiar, bote seu joelho no chão e ore. Clame a Deus: Senhor, ilumina meu entendimento, dá-me sabedoria, dá-me discernimento, e mostra os alvos que eu tenho que alcançar. Me dê a visão que eu preciso ver. Me dê a atmosfera para o grupo crescer. E Deus com certeza vai lhe dar. Pastor. Tem aqui um exercíciozinho aqui de cântico. Sim. O senhor é bom para cantar? Sou não. É não? O grupo de louvor me excomungou. Pediu para que quando eu fosse na hora de cantar eu não ficasse no microfone. Então eu acho isso que é bullying. Podia processar os irmãos. O hino 115 do nosso canto cristão, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Eu não sei se Iveson, o pessoal aí tem condições de cantar esse hino para a gente encerrar. Tem não? Quem? Iveson, tem a letra. Está na transparência aí. Tem condições de cantar? Sabe? Não conhece. Conhece? Então conhece. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Irmã Luísa conhece. É fácil. Vamos lá, coloca na tela aí. Coloca aí. Puxa aí. Puxa aí que a gente continua. Então vai lá, Felipe. Você falava aqui. Sim, toca aí e cantar. Vamos ver se a gente canta esse hino que tem tudo a ver com a palavra. Meus irmãos, após esse cântico, nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Eu queria pedir aos líderes e auxiliares que possam vir aqui para frente, 10 minutinhos, bem rápido, para uma conversa rápida. Os líderes e auxiliares de grupos, por favor, 10 minutinhos aqui.
Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela oportunidade feliz que o Senhor nos deu de poder estarmos aqui ouvindo essas experiências, esses ensinos, que esse treinamento possa surtir um efeito maravilhoso na nossa vida e na vida da Tua igreja. Senhor, capacita-nos, porque nós nos sentimos incapacitados, porque nós cremos e nós entendemos que nós dependemos totalmente do Senhor. Que o Senhor possa agir em nós, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, que o Senhor possa incendiar o nosso coração, que possamos sentir